Na quarta-feira, dia 3, a Polícia Federal fez buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília, a mando de Alexandre de Moraes. Os policiais também prenderam o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. E o que a PF foi investigar? A PF investiga supostos dados falsos no cartão de vacina do ex-presidente. Ele teria mentido no cartão, adulterado, não tomou vacina, mas teria falsificado o cartão, algo nesse sentido aí. O engraçado disso é o seguinte, eu mesmo vi vários vídeos do Bolsonaro, cobertura, por exemplo, da Rede Globo, falando em que o Bolsonaro fala abertamente que não tinha tomado a vacina. Por exemplo, quando ele estava nos Estados Unidos, ele foi comer em um restaurante, teve que comer em uma ala restrita. Por quê? Porque ele não tinha tomado vacina. Outro vídeo que eu vi, ele estava no Reino Unido, com o primeiro-ministro, e ele disse que o primeiro-ministro pergunta para ele se tinha tomado a vacina, e o Bolsonaro disse, não tomei ainda e tal. Uma coisa engraçada é que sempre chamaram o Bolsonaro de ditador, mas o cara não toma vacina e compra vacina para todo mundo, e ele não toma, mas a esposa toma, e ele disse que falou com ela, e a escolha é sua. Então, assim, umas coisas meio estranhas, né? Chamar um cara desse de ditador, meio estranho. Outra coisa, enquanto traficantes são soltos, políticos com mais de 300 mil provas são soltos, um ex-presidente é investigado por conta de um cartão de vacina. Você tem noção da discrepância da banana comendo o macaco? Da injustiça vindo a galope? Mas a coisa fica mais preta ainda quando você descobre que as buscas são ilegais. O advogado Dr. Felipe Moreno Ramos explica toda essa situação pra gente. Sob o ponto de vista jurídico, não tem nenhum embasamento para acontecer essas buscas aí. Primeiro, ex-presidente da República não possui prerrogativa de foro, ou seja, julgamento de ex-presidente da República é feito em primeira instância, não pelo STF. Segundo, no mandado de busca e apreensão era para prender o cartão de vacinação, mas levaram-se armas, celulares, dinheiro, passaporte. O que tem a ver isso, né, com o cartão de vacinação? O advogado explica, o nome disso é Fishing Expedition. Usar uma cortina de fumaça para tentar pegar outra coisa, o que viola o princípio de presunção de inocência, ou seja, toda a configuração aí a gente tem de perseguição política. Agora, veja essa matéria, que coisa interessante. Como o judiciário ajudou Hitler e Stalin a destruir a oposição política. Gente, o que seria um Estado democrático de direito? Uma boa definição é uma organização política que visa o respeito às leis para que os direitos dos indivíduos não sejam infringidos. Ou seja, a gente não fala às vezes de algum lugar lá no meio do mato, isso aqui é uma terra sem lei, ou seja, cada um faz o que quiser, o mais forte é a lei do mais forte. Então, um Estado democrático de direito é para que não exista isso, a lei do mais forte, mas que a justiça impere, e aí então os direitos de cada um sejam protegidos. Parece que não é isso que a gente está vivendo. Gente, pensando de maneira espiritual, eu só consigo me lembrar daqueles cenários em que Israel vivia momentos em que o direito era torcido e a injustiça reinava. E qual era a mensagem dos profetas para o povo naquele momento? Sempre a mesma, que o povo se arrependesse. E então, eu não consigo pensar em outra coisa diante de um cenário tão absurdo e catastrófico. A não ser que isso é o juízo de Deus sobre os nossos pecados, que a gente deve se arrepender. Claro, a gente deve fazer o que está ao nosso alcance, naturalmente falando. Às vezes parece tão pouco, mas nunca devemos perder a fé. Enquanto estamos aqui, esta é a nossa terra e devemos fazer o máximo que pudermos. Mas a gente não pode se esquecer de confiar na bondade, na soberania de Deus. Por fim, a gente deve se lembrar das coisas lá do alto. Não é desistir do nosso país, de fazer o que está ao nosso alcance em relação às coisas naturais, mas é se lembrar, a gente precisa se lembrar que o nosso reino não é deste mundo, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Lembra de Israel, lá no deserto, quando Israel ficou aqueles 40 anos perambulando no deserto? Ali não era o terreno deles, não era a casa deles. Eles davam voltas e voltas e voltas e acabavam no mesmo lugar, e eles moravam em tendas. Qual a ideia? Ali não era a residência deles, eles eram peregrinos ali. Então, em momentos assim, a gente tem que se lembrar disso, que por mais que amemos esta terra, nós somos do céu. Lembra de Noé? Ele era pregador da justiça, diz o texto bíblico. Ele então pregava o fim do mundo, não a reforma do mundo. Eu nunca me esqueço de ter ouvido uma vez um pregador dizendo isso, que Jesus não veio pregar a reforma do mundo, mas o fim do mundo. É claro
que nós sonhamos que o nosso país melhore e nunca vamos deixar de ter esperança. Nunca. Mas lembre-se que a coisa mais importante de todas é a salvação das almas. Como que Deus usa até os governantes ímpios e as injustiças para moldar o seu povo e também para salvar muitas pessoas. Então, nesse exato momento em que os reinos do mundo estão em ruínas, os homens, alguns ficam desanimados. Perdem a esperança. Os crentes não, eles ficam mais firmes ainda e se lembrando, realmente eu não sou daqui, eu sou do céu. Então a gente não tem que desistir de lutar por esta terra, de clamar pela melhora, não, de forma alguma, mas a gente tem que se lembrar que nós somos eternos. A injustiça reinante, ela sempre é um teste para os justos. Não vale a pena ser justo, pois plantamos justiça e colhemos apenas injustiça. Não, nós fazemos o que é certo, não pelo que colheremos. Fazemos o que é certo porque é certo. Então, não desanime. Façamos o que está ao nosso alcance. Tenhamos sempre esperança e desejo de que a justiça seja estabelecida, que este país melhore, mas a gente tem que se lembrar sempre. Tudo está debaixo do controle de Deus. Devemos sempre crer, confiar, nos arrepender de nossos pecados, usar esses momentos para que a gente se lembre, olha, realmente, eu não posso fincar raízes aqui não, de forma alguma. Olha, em época alguma nós devemos fazer isso, mesmo quando tudo vai bem, porque nós somos celestiais. Mas essas épocas nos ajudam muito mais a nos lembrar que somos celestiais, que o nosso reino, lembra quando Jesus falou, meu reino não é daqui, é celestial. Esses momentos nos ajudam a nos lembrar disso, e que a justiça vai ser feita um dia. Então é isso que nos mantém de pé. É isso que faz com que a gente não desanime. A nossa fé na soberania de Deus, de que Deus usa o mal para fazer o bem, de que Deus usa governos ímpios para estabelecer justiça, que Deus usa governos malignos para levar o seu povo para mais perto do bem. Deus usa momentos terríveis para trazer salvação.